Questão número 1, Sebrasp. A forma verbal a da frase atualmente há duas Américas Latinas poderia ser corretamente substituída por existem duas Américas Latinas. Como haverá muitas questões Sebrasp cobrando de vocês o verbo haver e o verbo existir, vamos relembrar. Quando vocês tiverem o verbo haver no sentido de existir, significa que o verbo haver é impessoal. E ser impessoal significa não ter sujeito. Portanto, observa só, o verbo haver fica no singular. Por isso que o certo é há duas Américas e não é ão duas Américas. Claro, ninguém falaria ão, tá? Mas não é ão. Só que é um detalhe. O verbo existir, ele é um verbo pessoal. Então, enquanto que o verbo, até arrumando aqui, vamos aqui só fazer um ajuste. Qual é a lógica aqui? O verbo haver, ele fica no singular, uma vez que ele não tem sujeito. Não tem sujeito. Então, por essa razão, ele fica no singular. Só que o verbo existir, ele é um verbo pessoal. E se ele é um verbo pessoal, ele tem sujeito. E se ele tem sujeito, haverá pessoal concordância. Então, no momento em que eu coloco aqui a forma verbal existem, aí, pessoal, nota, existem duas Américas Latinas. Qual é a grande diferença? Qual é a grande diferença? A grande diferença é a seguinte: o verbo haver, duas Américas Latinas, é o objeto direto do haver. Só que duas Américas Latinas é o sujeito do verbo existir. Portanto, existem, a substituição está perfeita, item certo. Pessoal, questão número 2, observa. Está assim, Considere o seguinte trecho. A expressão comunicação e saúde 2.0 acarreta deslocamentos nos modos de relacionamento entre indivíduos e profissionais da saúde. Trata-se de um processo global que ocasiona mudanças no cuidado da saúde que associa as tecnologias de informação e comunicação aos processos terapêuticos nas trocas e interações entre profissionais e pacientes. Olha a pergunta. Na oração trata-se de um processo global, a flexão verbal na terceira pessoa do singular, no caso trata-se, terceira pessoa do singular, justifica-se pela concordância do verbo com o sujeito da oração, cujo núcleo é o termo expressão mencionado no primeiro parágrafo. Pessoal, cuidado. A expressão comunicação e saúde acarreta é o núcleo do verbo acarretar. A expressão acarreta. Mas tratar-se de não pode ter sujeito. Por que não pode ter sujeito? Trata-se de um processo global. Olha, nas aulas de funções sintáticas já vimos diversas vezes tal verbo, tratar-se de. De um processo global não pode ser o teu sujeito, pois, pessoal, nós temos aqui a preposição de. Então, este verbo aqui, galera, ele não tem um sujeito determinado. É falsa, ele não tem sujeito. Tá aqui, a pergunta para eu localizar o sujeito seria que é que se trata. E não tem como ser de um processo global. Olha, para
para tentar enganar, eles poderiam falar que o núcleo do sujeito era processo, que seria impossível também, pois temos a preposição de. Então, o item está errado. Tratar-se de não tem sujeito. São diversas questões do Sebrasp. Lembra, tratar-se de, pessoal, ele não tem sujeito. Não esquece mais. Já que o Sebrasp está toda hora cobrando, a todo momento cobrar, tratar-se de, não há sujeito. Muito bem. Questão número 3. No trecho, uma afirmação clássica sobre o fato de que as indústrias criativas têm um significado que vai muito além do seu impacto econômico imediato. Seriam mantidas a correção gramatical e a coerência caso a forma verbal vai fosse substituída por vão, de forma que a concordância verbal passasse a ser estabelecida com o termo as indústrias criativas. Então está falando aqui, ó. Vamos ver se tem alguma lógica. Ó, uma afirmação clássica sobre o fato de que as indústrias criativas têm o sujeito do verbo ter é as indústrias criativas. Esse é o sujeito núcleo indústrias. Da forma verbal tem. Tem, agora cuidado, um significado. Cuidado, um significado é objeto direto da forma verbal tem. Tem o quê? Um significado. Que esse que, pessoal, aqui, ele funciona como um pronome relativo. Ó, um significado o qual. Quando eu troco por o que, por o qual, o flexões, o qual, as quais, ao qual, as quais, pronome relativo. E ele é o sujeito do vai. Ele é o sujeito. Claro que ele é um sujeito que está representando um significado. Tem um significado, o qual o significado vai muito além. Então, é impossível que eu diga que poderia ser vão concordando com as indústrias criativas, porque o pronome relativo que aqui está, pessoal, ele só retoma um significado. Item errado. Tá bem? Então, sujeito é o pronome relativo que representa um significado. Muito bem, pessoal. Questão número 4. Está assim, observa. A inovação e a tecnologia estiveram presentes no solo de inovação, a atração inédita que trouxe diversas palestras, workshops, desafios e muitas oportunidades de colocar a mão na massa e vislumbrar uma infinidade de possibilidades para o futuro. A forma verbal trouxe, então vamos destacar aqui, trouxe, está flexionada no singular para concordar com o termo atração inédita. Então está dizendo que o trouxe concorda com a atração inédita, pessoal. Mas poderia ser substituída, sem prejuízo da correção gramatical, pela forma verbal trouxeram, caso em que a concordância verbal passaria a ser estabelecida com o segmento a inovação tecnológica. Muito bem. Aí seria a inovação, desculpa, e a tecnologia. Só lendo. Vamos ver. A inovação e a tecnologia estiveram. Opa, então eu já sei que aqui, pessoal, é o sujeito composto da forma verbal estiveram. A inovação e a tecnologia, sujeito composto de estiveram. Presentes no solo de inovação. Aí vem, atração inédita que trouxe, é a mesma coisa da questão anterior.
Atração inédita, a qual é um pronome relativo que retoma a atração inédita, a qual trouxe. O sujeito, pessoal, é o pronome relativo da forma verbal trouxe, que representa a atração inédita. Portanto, o que eles dizem ali, pessoal, que a forma verbal trouxe está flexionada ao singular para concordar com o termo atração inédita. Isso é verdade. Se eu colocasse atrações inéditas que trouxeram, as quais trouxeram. Agora, olha o erro. Mas poderia ser substituída, sem prejuízo à correção gramatical, pela forma verbal trouxeram. Não tem lógica daí. Atração inédita que trouxeram diversas palestras. Não tem como. É impossível. É impossível. Item errado. Pessoal, dúvidas da número 1 a número 4? Vamos ver, vamos chegar lá na 44, mas é tranquila, Vinícius. Chegaremos na 44 lá, mas tem uma explicação tradicional. Tá? Quando chegarmos lá, a gente retoma o que foi exatamente, qual foi a dúvida. Maravilha, Vinícius. Faremos todas hoje, até a 45. Até 45. Que azar, Vinícius, a tua dúvida está lá na penúltima, faz parte. Grande Flávio, abração. Helena, boa noite, Helena. Não há dúvidas, pessoal, da 1 a 4, tudo tranquilo? Só a 44 lá? Muito bem, então vamos prosseguir. Se não há dúvidas, sigamos. Pessoal, vem comigo. Questão número 5. Está assim, ó. Essa aqui é uma das questões, deixa eu ver se é especiais. Não. Tem uma outra que é mais difícil. Vamos lá. As castanholas, também conhecidas como sete copas, são uma espécie extremamente abundante no Rio de Janeiro, mas demonizadas, olha que interessante, pessoal, demonizadas, qual é a referência que eu tenho? As castanholas, também conhecidas, conhecidas são as castanholas, como sete copas, são uma espécie extremamente abundante no Rio de Janeiro, mas demonizadas, as castanholas. Em outras regiões menos urbanizadas, como no Pará, por exemplo, sob o argumento de que a raiz dela cresce demais ou de que vai quebrar a calçada. Sem prejuízo da correção gramatical e da coerência, a palavra demonizadas poderia ser substituída respectivamente pela forma respectiva forma no singular demonizada, caso em que ela passaria a concordar com o termo espécie. Nota que eu tenho sim, pessoal, uma referência no singular que é espécie. Qual é a lógica? Castanholas é uma espécie, então demonizada não tem obrigação de concordância com castanholas. Nota comigo, as castanholas, também conhecidas como sete copas, são uma espécie extremamente abundante é espécie, no Rio de Janeiro, mas demonizada, a espécie demonizada. Poderia sim concordar, pessoal, com espécie. Essa espécie está fazendo referência, olha que loucura, às castanholas. Então não há problemas, item certo. Mudando a concordância, mudaria a minha referência de retomada também. Agora, olha só a número 6. Nós falamos, caiu a número 1. Olha como o Sebrasp se repete. Fizemos a número 1, lembra? E estava tudo bem, porque o existir, ele é um verbo pessoal e tem sujeito. Por isso coexistem duas Américas Latinas. Agora, na questão número 6, está assim, ó. Sem dúvida, uma série de razões ulteriores em favor do comércio mundial de gêneros alimentícios. A falta de arroz,
chá, café, cacau e muitos temperos em nossos supermercados levaria a um significativo empobrecimento da culinária, coisa que não se poderia exigir de ninguém. A substituição da forma verbal a por existe preservaria a coerência e a correção gramatical. Sim. Mas como que sim? Pelo seguinte, ó. Existe uma série de razões, pontinhos. Que é que existe? Uma série de razões. Tudo isso é sujeito. Agora, qual é o núcleo do sujeito? Série. Então, nota, mudaríamos a relação sintática. Tá? Por quê? Porque o verbo existir é um verbo intransitivo que tem sujeito. O verbo haver é um verbo transitivo direto que tem o quê? Objeto direto. Mas a banca não citou isso. Relação sintática, nada, né? A banca só fez menção à concordância. Se só fez menção à concordância, pessoal, tá tudo bem. Então, item certo. Questão número 7. As projeções de mais longo prazo indicam que essa tendência deve se estabilizar em patamar próximo a 90%. A forma verbal indicam, então, nota, as projeções de mais longo prazo indicam. O núcleo do sujeito aqui é projeções. Tudo isso aqui, as projeções de mais longo prazo, é sujeito. Então, a forma verbal indicam está flexionada no plural para concordar com a palavra projeções. Verdade. Mas poderia ser substituída pela respectiva forma singular, indica. Sem prejuízo da correção gramatical, dada a previsão gramatical de concordância com o termo mais próximo, que no caso é prazo. Não. Existe essa possibilidade de concordância com o termo mais próximo, por exemplo, quando houver expressões partitivas. Veremos daqui a pouco questões assim. Aqui, pessoal, observa só, não é o caso de expressões partitivas. Então, obrigatoriamente, a concordância se dá com o núcleo, que é projeções. Item errado. 8. Há ainda técnicas voltadas para treinar a esperança. Mesma coisa, o verbo haver é impessoal, então ele é um verbo transitivo direto e técnicas voltadas para treinar com a esperança é objeto direto. Estariam mantidos os sentidos e a correção gramatical do texto caso a forma verbal a fosse substituída por existe. E aí, pessoal, ficaria correto? Existe ainda técnicas voltadas. Pessoal, não tem como. Por que não? O que é que existe? Técnicas voltadas. Sujeito. Esse teu sujeito está no plural. Então deveria ser o quê? Existem. Item errado. Muito bem, muito bem. Galera, por favor, dúvidas da número 5 a número 8?